Já vou chamar aqui meu convidado, ele vai ficar aguardando aqui a nossa live, enquanto eu vou batendo um papinho com vocês. Seja bem-vindo, Trota, Annelise, doutora Annelise, que a gente fez uma live bem legal, né, doutora? Obrigada por nos prestigiar. Anderson, aqui, meu convidado. Bom, vamos lá, pessoal. Enquanto o pessoal vai entrando, eu peço para que vocês peguem esse aviãozinho e vai soltando para todos os grupos, para os pacientes que vocês conhecem no privado. Começa a divulgar, tá, essa live, que é muito importante que a gente possa dar o máximo de ibope, de divulgação, porque o nosso tema é muito importante. Deixa eu ver aqui, deixa eu só achar o doutor Anderson. Uhum. Vamos lá. Primeiro, quem já está aqui na live, por favor, dê um toque para mim, fala se está me ouvindo bem e se estão me vendo bem. Por favor, só dá um toquezinho aqui, tá? Ó, o doutor Anderson já está aqui. Tudo certo, obrigada, doutora Annelise. Então, vamos continuar aqui, vamos batendo um papo por enquanto. Nossa, é muito bom a gente poder começar o ano de 2024, que a gente estava sentindo muita falta das lives, e essa live aqui já é um start de a gente dar muita ênfase no tema dos pacientes, os cuidadores, os familiares. Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou. Deixa eu ver aqui, doutor Anderson, eu já te dei várias vezes aqui o ok para você entrar, mas deixa eu ver. Entrar. Ver se deu certo, doutor Anderson. Bom, enquanto eles vão me apresentando, algumas pessoas me conhecem, outras ainda não, e eu sou a Malipa Não, tenho 56 anos, sou paciente de mieloma múltiplo, sou voluntária da Associação Joelísio Fraga, é com muita atenção, carinho e respeito que eu sou uma voluntária nessa associação, para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas possível dentro desse diagnóstico, né, de mieloma, que é tão difícil a gente chegar até nele. A associação, vou apresentar rapidinho, tá? A Associação Joelísio Fraga é uma organização sem fins lucrativos, criada para orientar, acolher pacientes familiares com a missão de oferecer ajuda e mobilizar parceiros para que todas as pessoas com mieloma múltiplo tenham acesso ao tratamento. Falar rapidamente aqui de mim, quando eu tive o diagnóstico primeiro da gamopatia do mieloma e depois o tratamento, eram poucas informações, eram poucas pessoas que eu conseguia ter acesso e poder ter um pouco mais de informação sobre o mieloma. Então, isso que a gente faz hoje, não que não tivesse, tá? Tinha bastante pacientes já, que até tinham algumas matérias, alguns vídeos gravadas no canal do YouTube, mas não era tão divulgado como é divulgado hoje. Então, a finalidade da associação é essa, tá? Para a gente alcançar aí o maior número possível de pacientes, e o apoio ao paciente, a gente acaba dando um departamento de ajuda jurídica, a associação procura ter ali vários parceiros, médicos, hematologistas, nutricionistas, psicólogos. Isso faz com que cada vez mais os pacientes sejam apoiados, ajudados, num momento que todo mundo, quando tem esse diagnóstico, a primeira coisa é meio que se assustar, não saber para onde ir, em quem recorrer, como começar, né, um tratamento. Então, o propósito é esse, é ajudar a divulgar essa doença no sangue, né, uma doença
de câncer hematológico. As campanhas são várias campanhas que a Associação Julizo Fraga faz. Algumas dessas campanhas já foram realizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília. Elas voltarão agora em 2024, então é só acompanhar a associação para que vocês também tenham o máximo de informação referente ao calendário. Eu vou. Estou te chamando, doutor Anderson. Estou aqui, ó. Estou te chamando, cancelando e chamando de novo, tá? Está dando como você não pode participar, mas eu deixei o convite aberto aqui, vou continuar divulgando um pouquinho mais aqui a associação. Bom, essa conscientização que a gente acaba fazendo, né, junto com todos os pacientes, médicos, enfim, e cuidadores, é uma conscientização nível nacional, nível Brasil. Essa função nossa aqui é totalmente de ajuda, sem fins lucrativos. A maioria dos profissionais que estão aqui, né, nos ajudando, nos apoiando, eles são voluntários, tá? Doutor Anderson, sai do Instagram e entra de novo, por favor, então, porque pode ser que esse erro seja o mesmo que a gente estava tendo quando a gente fez o teste, há 1 hora atrás, mais ou menos, tá bom? Aí a gente eu já te chamo aqui de novo. Isso acontece, é normal. Em qualquer live pode acontecer isso. Pronto, vou te convidar de novo. Você saiu, já vi aqui que você saiu e você vai entrar. Tá aí o convite feito, tá? Vou falar um pouquinho só de mim. Esse mês de janeiro eu faço 4 anos de transplante de medula. Exatamente nessa semana. Acho que agora foi. Olha, ele chegou. Foi. Anderson, se você puder só tirar o seu som, tá? E aí eu já vou te chamar, só para falar rapidinho aqui, enquanto o pessoal está chamando o público para nós, a gente tem 2 minutinhos que é o horário oficial da live, né? Então tem muita gente que está entrando. Estamos com 661 pessoas ao vivo agora aqui com a gente. Mas, doutor, o teu vídeo tá que nem aquela hora, tá? Tá off. Seu vídeo não está aparecendo para mim, não sei se está aparecendo para vocês. Vocês podem escrever para mim, por favor? O vídeo tá. A minha voz está aparecendo ou está sem o vídeo? A voz está ok, eu estou te ouvindo e está super bem, mas eu não vejo você. Não sei se o pessoal que está na live consegue te ver também. O Lincoln falou Lincoln que está falou que tá. ok. Tá, todo mundo tá falando, tá alguém, então tudo bem, vamos continuar assim, não tem problema nenhum. O que importa é você, né? Você é o convidado, é a pessoa importante, né, nesse momento. Para mim não aparece, mas não tem problema. Bom, então esse mês agora de janeiro eu faço 4 anos de transplante. Eu fiz um transplante, eu vou dizer calmo, tranquilo, porque, né, não adianta a gente querer generalizar. Cada paciente tem uma situação e tem uma história. Então, o que que eu sugiro, né? Que cada um tire a, a sua conclusão quando passa pela situação. Quando você passa por algo, você pode falar sobre. Se você não viveu algo, você não pode falar. Mas eu sigo também num tratamento, meu protocolo é Revlimid 10 miligramas. Agora, em abril, vai fazer 4 anos que eu tomo Revlimid. Graças a Deus, mieloma múltiplo está dormindo, está tranquilinho lá na medula, que a intenção é essa. Eu vou falar um pouquinho agora sobre o doutor Anderson, que é o nosso convidado. Gente, doutor Anderson, olha, a gente já fez uma live, acho que foi no final de 2022, assim que ele tinha chegado já do Congresso, né, dos Estados Unidos, foi fantástica e eu só posso agradecer a sua presença hoje aqui, disponibilizar seu tempo e voltar com a gente com tudo agora em 2024. Mas vamos lá. Ele é médico pela Universidade Federal de Minas Gerais, clínica médica pela USP de Ribeirão Preto, hematologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, escolheu a hematologia, né? Transplante de medula óssea pelo Hospital Israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. Atualmente trabalha na clínica Oncomed e transplante no Oncobio, em Belo Horizonte. Então, nós temos aqui o prazer de ter o doutor Anderson
fazendo parte da nossa primeira live de 2024 e em nome de toda a associação e de todos os pacientes, muito obrigada, doutor. E eu peço que abra o seu áudio e eu tenho várias perguntas que nós fomos filtrando durante a semana toda com alguns pacientes, inclusive hoje chegaram pacientes novos com o diagnóstico recém-recebidos, e tem mais coisas aqui para a gente perguntar, tá? Então, obrigada, doutor. Dá um oi aí para o pessoal. Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço demais o convite e a parceria que a gente tem. A ideia é tirar essas dúvidas de todo mundo aí que a gente conseguiu hoje aqui online. Acho que fica muita gente com alguns questionamentos, recebo muita mensagem também aqui da Associação do Joelhídeo. Vamos ver se a gente consegue ajudar o máximo número de pessoas hoje. Que bom, sempre, né, doutor? Sempre ajudando muito, né? E a nossa função é essa aqui, né? Eu costumo dizer que é de paciente para paciente, porque no grupo nós já somos mais de 300 pacientes ali, um ajuda o outro. Eu tenho já uma primeira pergunta aqui, vamos já iniciar, que é do Sérgio. Eu não vou saber o sobrenome de todo mundo, tá? Mas eu tenho o primeiro nome porque eu dei o print lá no grupo de pacientes, né? O grupo do Mieloma Amigos. Acabei de terminar o 9º ciclo do protocolo RDV. Estou aguardando decisão. Ai, desculpa. Peraí. Gente, eu enxergo muito mal e minimizou aqui sozinho. Peraí. Estou aguardando decisão judicial para obrigar meu plano de saúde a autorizar meu TMO. A minha cadeia leve livre chegou a reduzir em torno de 90%. Neste caso, talvez não seria mais prudente manter o tratamento com medicação e postergar o TMO? Eu sei que cada caso é um caso, o próprio Sérgio cita isso, doutor. O que você tem para dizer nesse caso? Então, não falando especificamente do Sérgio, que eu acho que é exatamente o que você falou, cada caso é um caso, então essas decisões é bom sempre compartilhar com o médico, assistente que está conduzindo. O que a gente sabe hoje é que o transplante ele tem um benefício importante no tratamento dos pacientes com mieloma múltiplo. A gente tem alguns trabalhos dos pacientes que podem transplantar tanto na primeira linha, ou seja, o paciente faz o tratamento e já transplanta em seguida, e tem alguns trabalhos também que o paciente ele faz o tratamento, costuma coletar as células, guardar essas células e fazer o transplante no segundo momento, tá? Agora, essa decisão tem que ser decidida junto com os pacientes mesmo, porque tem que ver a idade do paciente, se é um paciente mais idoso, se a gente for deixar o transplante para um segundo momento, talvez no segundo momento o paciente não tenha mais condições clínicas de fazer o transplante. No caso C, especificamente, ele fala essa questão judicial, então tem que ver até essa questão do tempo, assim, se vai valer a pena tentar o transplante agora, já que ele está com uma resposta super boa, ou se o médico ele acha viável deixar para um segundo momento. Mas essas duas opções podem ser feitas, embora, em geral, nossa tendência é transplantar o mais cedo possível. Então, Sérgio, a dica é essa, você tentar ver com o seu médico para tentar agilizar, né, doutor? Seria isso? Tá. Isso. Obrigada. Nada. A Ivana, ela perguntou um dia desse também no grupo o seguinte, né? Que ela perguntou sobre as medicações que não podemos usar enquanto estamos fazendo a quimioterapia, tipo analgésicos. Ela gripou, estava super preocupada pela gripe, não sabia se podia tomar alguns medicamentos ou não. E aí, em seguida, alguns pacientes tentam ajudar e pergunta também, né, ali mesmo no grupo sobre esses medicamentos para dores, porque são muitos. E a Tássia, ao mesmo tempo, ela também perguntou que, mesmo fazendo o tratamento, quimioterapia e remédio para dor de uso diário, se alguém sabia se provoca as dores nos membros inferiores, porque o pai dela tinha um relato de muitas, tem, né, um relato de muitas dores. Então, são duas situações de dores, doutor. Em relação a essas medicações, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que está causando a dor, então entender se isso realmente é da doença ou não. E em relação às medicações que a gente usa para controle da dor, isso vai variar realmente com o tratamento que o paciente está fazendo. Realmente tem algumas medicações que podem interagir com o tratamento, então o médico ele sempre tem que checar isso. Habitualmente, a maioria das medicações que a gente usa não tem tanta interação. A questão é que realmente tem que ser checado. Especificamente aquele remédio que você está usando é um remédio que vai interagir com a medicação da dor. Então a gente faz essa associação, a gente tem que checar isso tudo. Um outro ponto
que é bom relatar que alguns pacientes com mieloma múltiplo, eles têm disfunção renal, ou seja, o rim não funciona tão bem. Então, tem algumas medicações para a dor que elas podem atrapalhar o funcionamento dos rins. Então, dependendo se esse for o caso, o médico até ele pede para o paciente não usar esses remédios. O que é o ideal? Tá com dor, na consulta, sempre conversa com o médico. Eu acho que uma coisa que acontece, às vezes, na consulta, o paciente tem muito questionamento, não quer perguntar tudo, e aí vai com muita dúvida para casa, e isso é uma coisa que a gente tem que evitar ao máximo, sabe? Senão acaba, às vezes, tomando coisa que não pode, ou seja, não, ou às vezes não tomando aquilo que fosse ideal para ele. Então, falar com o médico, tá com essa dúvida, qual remédio que pode tomar, se tem problema ele tomar tal e tal medicação, se tem interação ou não, porque isso é muito individual mesmo, tá? Não sei se eu Sim. respondi, porque foram duas perguntas, aí acabei falando um pouquinho das duas. É sobre dor. Doutor Anderson, eu tô com uma dúvida aqui, nem sei se alguém tem mais prática até em live do que eu. Se só eu aparecer aqui, na hora que eu salvar e subir para o canal do YouTube e no Instagram da associação, se vai aparecer só a minha imagem, é essa a minha preocupação. Não sei se talvez seria melhor o senhor sair e entrar de novo. O senhor não, você, né, Anderson? A gente já está mais próximos, né? Ué, se você Eu, quiser, eu ou tento você aqui. abrir. Lembra que eu falei para você abrir o vídeo aquela hora? Eu acho que você. Ah, você deve estar com a câmerazinha aqui em cima, do lado direito, tem o microfone, embaixo tem uma câmera. Tenta mexer nela, por Não, favor, para ver se você aparece. até já mexi. Tá Já aberto mesmo. está aberta. Eu Bom, fechei e abri de novo. tá. Bom, se for o caso, a live salva, a pessoa vai ficar me vendo o tempo todo. Vocês vão ter que me aguentar, hein? É isso. Então vamos continuar, vamos seguir. Bom, a Karina Trota, ela perguntou o seguinte: uma outra coisa que eu gostaria que ele falasse é sobre essa expectativa do paciente de mieloma múltiplo ter uma expectativa de vida igual às pessoas sem mieloma, assim como os pacientes de LLC, de leucemia, né? Houve esse relato de um hemato da hash, deve ser alguma live, algum Uhum, material que essa uhum. paciente ouviu, né? Ele acredita que isso acontecerá em um futuro próximo? Que pergunta boa, hein, doutor Anderson? Nossa Senhora, o povo aperta mesmo. Então, o que a gente sabe, assim, dos últimos, talvez, 10, 15 anos aí, a gente teve muita medicação nova para o mieloma, tá? Talvez o mieloma múltiplo seja uma das doenças da hematologia que a gente tem mais tratamentos novos, mais estudos sendo disponibilizados, o que é muito bom para a gente. Então, se a gente pegar a curva de sobrevida dos trabalhos aí da década passada, do século passado, para os que têm saído agora, realmente a gente tem ganhado uma sobrevida muito importante. Não sei falar exatamente se a gente conseguiria dizer que o paciente com mieloma ele teria uma sobrevida igual à população saudável. Hoje, eu acredito que não. No futuro próximo, talvez, assim. Uma coisa que a gente tem que atentar, assim, que o paciente com mieloma tem vários fatores que influenciam. Então, às vezes, a gente pega aquele trabalho, especificamente, ele tem uma sobrevida muito boa, mas a gente sabe que tem fatores genéticos da própria doença que vão influenciar na sobrevida do paciente. Então, a gente sabe que se o paciente tem uma mutação X, talvez o paciente ele vai ter uma resposta mais baixa, vai ter uma recidiva mais precoce. Então, isso influencia um pouco. Eu consigo dizer assim que de medicação tem muita medicação nova saindo. Então, realmente a sobrevida tem aumentado bastante e se Deus quiser no futuro a gente vai conseguir manter uma sobrevida bem alta, talvez próxima à população saudável. A gente precisa de um follow-up que a gente chama, né, um segmento mais a longo prazo desses tratamentos novos que estão sendo disponibilizados para a gente conseguir garantir essa sobrevida a longo prazo. Nossa, E nós estamos chegando lá. se Deus quiser. E é o que eu costumo dizer, né? Eu fazendo uso do Revlimid, né? Que já vou entrar no quarto ano agora em abril, eu falo, enquanto o mieloma múltiplo estiver dormindo e eu tolerar, aguentar, e, enfim, para mim está tudo bem. Alguns efeitos, né, colaterais, o remédio, para mim está tudo bem. Por quê? Porque vocês estão ganhando tempo, né, na pesquisa, na ciência, na medicina, e daqui a pouco chega mais alguma coisa, mais um remédio de ponta, mais tecnologia, e a gente recebe de braços abertos, Não, isso é né? muito bom. A própria Karina, ela explicou aqui que foi o marido dela que foi diagnosticado com mieloma múltiplo Uhum. de alto risco e o hematologista está sugerindo 2 transplantes, com um intervalo de 15 dias. Ele diz que não há um consenso sobre isso. Doutor, Exatamente. não, É, né?
A gente tem esse transplante que chama tandem, tá? A gente faz um transplante seguido do outro, assim. A gente tem alguns trabalhos mais antigos que talvez mostram ganho de sobrevida livre de progressão, ou seja, o paciente consegue ficar mais tempo sem a doença para quem é de alto risco, que é submetido a um transplante seguido do outro. Isso, embora tenha os trabalhos, não é tão simples de fazer. Na prática, a gente tem que ver se o paciente tolerou realmente fazer o primeiro transplante, se o paciente conseguiu coletar a célula para fazer 2 transplantes, um seguido do outro. E com as novas medicações, a gente tem tido uma tendência à redução do tandem, mas isso varia de centro para centro, de médico para médico, tá? Então, eventualmente, a gente acaba fazendo tandem sim, mas a indicação que a gente tem, assim, que é controversa, seria esses pacientes de alto risco. Mas teria que ler se tem algum trabalho mais recente, assim, que com as novas medicações, para a gente ver se teve de influência do tandem ou não. O tandem esse um seguido do outro, né? Tá, perfeito, doutor, muito obrigada pela resposta. Eu mesma, assim, eu nunca tinha ouvido falar, e quando eu vi esse comentário dela aqui no grupo, eu até me atentei para não esquecer de perguntar, Uhum, tá? Tem uma pergunta aqui dentro da nossa live, que é o Fernando. Ele está uhum. perguntando o seguinte: o que é mais correto fazer na terapia de manutenção? Tomar a lenamidolida de 10 miligramas de forma contínua ou por 21 dias e com pausa de Pausar. 7 dias? Fernando, as duas opções podem ser feitas, tá? Isso varia conforme o seu médico mesmo. Tem gente que gosta de fazer pausa, tem alguns trabalhos que foram feitos pausas, tem trabalho também que usa de forma contínua. Acaba que na prática varia muito com a tolerância do paciente mesmo, sabe? Tem pacientes que tomando todo dia fica muito tóxico para o paciente, então a gente eventualmente acaba fazendo uma pausa de 7 dias. Agora, se o paciente está indo super bem com a lena, você tem médico que vai manter de forma contínua mesmo, tá? Isso muda um pouquinho de pessoa para pessoa e de trabalho para trabalho. Inclusive a dose da Lena, tá? A dose, a gente tem essa dose aí que todo mundo usa, mas tem paciente que vai tolerar só 5 miligramas, então a gente vai ajustando. Às vezes, no pós-transplante, a gente até começa com uma dose mais baixinha de Lena, e aí se o paciente tolera a dose mais baixa, a gente coloca uma dose um pouquinho maior de lenalidomida. Tá. Que é o meu caso, eu estou com 10 miligramas até hoje. São tão. Eu acho assim que os efeitos colaterais são tão pequenos perto do que me proporciona, né, Uhum, doutor? Eu estou de boa. Vamos ver até quando aguentar. Inclusive o doutor Fábio Pires, né, que você sabe que é o meu Renato? hemato, né? Ele presta muita atenção nisso e fala, vamos ver, como é que você está? Então, é essa interação, né? O Sim, médico, o paciente, perguntando constantemente como é que a gente está, né, com o uso sim, do remédio, né? exatamente. Doutor, obrigada. A Ledinha, ela comentou aqui, né? Toda pessoa que tem uma pergunta, aliás, comentou não, é uma pergunta até bem séria, né? Vamos Bem ver. importante. Toda pessoa que tem um agravamento nos rins só pode cuidar depois que o mieloma adormece ou pode cuidar paralelamente? Não, o cuidado é sempre paralelo, tá? Então, na verdade, assim, pelo que eu entendi, é um paciente com disfunção renal pelo mieloma. Então, habitualmente a gente começa o tratamento, tá? Então, a gente começa o tratamento assim que o paciente fecha o diagnóstico e, paralelamente, a gente faz o acompanhamento junto com o nefrologista, tá? Tem alguns trabalhos mostrando que quanto mais fácil, mais rápido a gente começar o tratamento para o mieloma múltiplo, maior a chance do paciente ter recuperação da função renal, tá? Isso não é de imediato, assim, os pacientes ficam ansiosos, que fez, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, o rim não melhorou ainda, mas a gente tem uma tendência melhor se a gente conseguiu reverter isso ao ponto do paciente ter uma recuperação dos rins, tá? Mas, pelo menos, meus pacientes eu sempre mando para o nefrologista, até porque tem algumas interações, algumas questões de reposição de cálcio, vitamina D e o segmento da função renal que eu gosto de fazer junto com o nefrologista. Tem medicações que a gente tem que ajustar a dose para a função renal que a gente usa durante o tratamento. A gente habitualmente faz isso, mas acho que com o nefrologista do lado a gente fica mais seguro, tá? Tá. E você fez um comentário agora sobre a vitamina D. Você tem, assim, uma taxa mínima de vitamina D que você gosta de manter nos seus Nos meus pacientes? pacientes eu tento manter acima de 30, tá? No Realmente mínimo, pelo né? risco. Acima de 30 eu mantenho praticamente todos. A gente acaba checando eventualmente, tá? Acaba que a vitamina D, sendo bem sincero, às vezes você fica preso ali no diagnóstico, aquele inicinho ali, você acaba não vendo, mas via de regra a gente tenta fazer alguma reposição, tá? Para os pacientes, principalmente aqueles que têm muita lesão óssea. Tá. É importante.
Sim. então, né? Observar bastante, né, vitamina D. Eu, eu já ouvi muito falar sobre isso também, e eu acho que cada paciente pergunte para o seu médico, Sim, peça a medição, né, da vitamina D, que é importante para nós durante todo o processo também, né, mesmo de quimioterapia ou pós-transplante com também, certeza. né? Doutor, a Michelle, ela me enviou algumas perguntinhas, mas vou selecionar aqui umas duas Tranquilo. dela. Inclusive, quem quiser mandar alguma pergunta aqui dentro, tá, da live, por favor, fica à vontade e manda, tá? Porque eu acho que vai dar tempo da gente perguntar. Ela fala o seguinte: primeiro, o melfalano usado no Uhum. TMO causa hiperpigmentação com escurecimento da pele e manchas no rosto? Caso positivo, o que deve ser feito? Tá. Algumas medicações no transplante, de uma forma geral, elas podem desencadear isso. Eventualmente, os pacientes podem ter um pouquinho de hiperpigmentação, mas a tendência é que isso é melhore com o tempo do transplante, tá? Tem outras medicações que dão muito mais hiperpigmentação no transplante do que o melfalano, tá? Mas pode acontecer sim. Não é tão frequente, mas pode ter. E aí, habitualmente, o paciente, com o tempo passado do transplante, a tendência é que que isso melhore, que se resolva, tá? Eu eu sou assim, eu sou uma prova que o uso, né, do Revlimid me esclareceu assim um pouco mais a pele e me provocaram algumas manchas. Mas sabe como eu tô? Nada preocupada. Deixa manchar, deixa escurecer. Eu não- Exame bom, vida segue. É isso daí, a vida segue, né? Eu já falei que eu vou chegar nos 100 anos e Vamos o lá. mieloma não vai me levar, eu que vou levar o mieloma comigo, né? Com Tem certeza. uma outra observação dela Uhum, aqui. Não é só dela, tá? Inclusive eu mesma já passei por isso, mas eu percebi que era a falta de algumas uhum, vitaminas. Por exemplo, vitamina B12, a minha estava baixa há um ano uhum, atrás. uhum, Enfim, eu sou super ligada nessa coisa das vitaminas e fazer o uso de nutracêuticos, uhum, reposições e tudo mais. Mas ela comenta assim que ficou esquecida. Vários pacientes comentam, uhum. tá, doutor Anderson? Ficou esquecida, memória ruim, não lembra mais direito as coisas, tem às vezes umas confusões. Isso é da quimioterapia, é do pós-transplante, é toda a medicação e toda essa toxina, né, que a gente coloca no Uhum, corpo, né, antes, durante e uhum. depois. Se é do Covid, da vacina do Covid, do pós-Covid, enfim, todo mundo tem essas dúvidas. É uma dúvida muito trivial, mas vale a pena a gente perguntar, porque é uma Sim. coisa que acaba, a gente põe na cabeça isso, né? Uhum. O que que eu acho? Eu acho que isso é muito multifatorial. Assim, é difícil a gente conseguir associar essa perda de memória, perda de concentração com um fator específico. Realmente pode, a gente percebe isso pós-transplante, não sei se é por tempo de internação, pela quimioterapia. Tem algumas alterações iônicas, inclusive das vitaminas, como a vitamina B12, que você comentou, que pode realmente atrapalhar a questão da concentração, alguns sintomas mais neurológicos. A gente acaba investigando quando tem essas queixas, e se tiver alguma questão que precisa ser resolvida, ser reposta, a gente acaba fazendo. Mas é uma queixa relativamente frequente, assim, a gente acaba não comentando muito isso, mas difícil a gente associar a um fator muito específico, assim, sabe? Eu acho que é paciente por paciente mesmo, para a gente entender o que está acontecendo ali. É muito pessoal, né, doutor? Eu acho Sim. que é uma bateria de exames aí para descobrir onde é que está a falha, a deficiência, do que, o quanto, né, Sim. que está de deficiência. E eu acho que um acompanhamento endocrinologista, Uhum. nutricionista, junto com vocês, hematologistas, eu acho que cai bem, né? Sim, com certeza. E Sim. assim, o transplante, como você sabe, assim, é um momento de estresse. Eu acho que essa questão do estresse, da internação também está associado com esse cansaço mental mesmo. Então, é isso, assim, é multifatorial. Tem que entender que momento que aconteceu isso, se foi pós, se foi pré, para a gente Sim, tentar ver se teve algum fator que influenciou. sim. Doutor, tem uma pergunta aqui que foi assim, uma das primeiras, né, que essa semana apareceu. Talvez você tenha recebido também. Mas uma cuidadora, né? A mãe tem 86 anos, Uhum. é paciente de mieloma múltiplo, está terminando o quinto ciclo e a hematologista pediu para perguntar a um imunologista se ela deveria ou não tomar a vacina de Covid, Uhum. principalmente o reforço. Olha as perguntas difíceis hoje, hein? É, Então, te pegamos, que, para abrir o ano já assim com tudo, entendeu? Vamos trabalhar. que eu acho, assim?
a questão da vacina a gente acaba recomendando pela questão do Covid mesmo, sabe? É uma proteção a mais que a gente tem. A gente sabe que alguns tratamentos podem dificultar assim, a memória imunológica após a vacinação, mas via de regra, pelo menos para os meus pacientes, eu não costumo mexer muito no calendário vacinal, tá? É, a gente, para não recomendar uma vacina, a gente tem que estar muito certo que aquilo vai ser mais maléfico do que benéfico para o paciente. Então, em geral, a tendência, pelo menos minha, é recomendar a vacinação. Acho que se tem alguma dúvida muito específica em relação à vacina, procurar o seu médico para checar se realmente você pode tomar, se você deveria esperar um pouco algum tratamento que você está fazendo para poder fazer. Por exemplo, no transplante, não é, não são todos os serviços que fazem, mas muitos deles a gente faz a vacinação pós-transplante autólogo. A gente vai vacinar quase todas as vacinas de novo também. Então, isso tem que ser discutido individual mesmo, mas em geral a recomendação é fazer a vacinação. Sim. É, eu vou te fazer uma pergunta, eu não sei se é difícil ou não para você, doutor, mas Vamos, se eu, vamos se eu lá. souber, eu respondo. Ah, a gente veio afiadíssimo agora, hein? Começou o ano com tudo e abrimos com chave de ouro, né? Mas, e a vacina? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, né? Da herpes zoster, para o paciente que já fez transplante e tudo mais, que vocês recomendam que tome. Tem algum tipo de influência para quem já tomou todas as vacinas ou para quem está com a imunidade um pouco mais baixa, Não, tomar a primeira dose e a segunda? Como é que é tá. a herpes zoster? Ela é recomendada para os pacientes pós-transplante, pacientes imunossuprimidos. Tem a data certa de tomar, isso realmente tem que chegar com o médico, tá? Porque tem a data que a gente vai poder tomar a vacinação. É, em geral, os pacientes pós-transplante, eles mantêm a ciclovir profilático, então a gente acaba reduzindo um pouco esse risco de infecção herpética, mas a vacinação para herpes zoster, ela, a tendência dela é fazer parte do calendário vacinal do paciente pós-transplante, tá? A gente tem vários tipos de vacina, então tem que checar com o seu médico qual que vai ser especificamente para o seu caso. Mas é uma tendência à recomendação, sim. Tá. Ah, puxa vida, não é, tudo é muita atenção, muito cuidado, muita parceria com os médicos, né? Não ir fazendo, não deixar de fazer o que é Uhum, recomendado também, né? A gente sim. tem que estar sempre bem alinhado com É, vocês, né? é legal, se a gente até comentou isso na outra live, para os pacientes com mieloma, sempre eu peço isso para quem fica mais fácil, sempre trazer as dúvidas para consulta, né? Porque às vezes o paciente tem muita dúvida em casa e aí acaba que chega na consulta e esquece, aí fica com as dúvidas e não conseguiu ser solucionadas, né? E eu acabo passando meu contato para quase todos os pacientes, então eu recebo muita dúvida também por telefone. São dúvidas que a gente responde por telefone, mas tem algumas que vale a pena sempre ser presencial, assim, porque são dúvidas mais pertinentes e por telefone não é tão Sim. legal. Então, teve dúvida? Pode mandar para o seu médico, mas eu recomendo sempre anotar mesmo, levar para consulta, porque lá você com o seu médico, um de frente para o outro, aí a gente tem um foco maior, checa as coisas com mais calma, eu acho mais seguro sempre. Eu sempre falei que eu acho que a relação de médico e paciente é uma interação que tem que existir do dia um até eternamente, né? Porque é, alguns médicos, às vezes, eles são um pouquinho acelerados e não querem explicar. A gente já Uhum, cansou de ver isso, vários relatos de vários pacientes. Eles acham que o paciente, não, você vai fazer isso, isso e isso, acabou. Vai lá, vai fazer o que eu estou mandando, o que eu uhum, estou pedindo, aliás, né? Desculpa a expressão. E aí o paciente fica com uhum, receio, ele dá uma parada, sabe, de perguntar, ele fala, não vou perguntar mais, é uma pergunta boba, tonta, ou ele já uhum. cansou de ouvir isso, e não é assim não, a gente tem que perguntar assim, eu sempre comentei e vou continuar comentando em todas as lives, o que eu não entendia, eu pedia para o doutor falar, desenha para mim, por favor, Tenho e ele certeza, desenhava, eu tenho saía. certeza que ele desenhava. Eu sei uma folha de sulfite, um monte de coisinha desenhada, os termos, a gente não grava o nome do medicamento que a gente está usando na quimioterapia, o que que vai rolar, como que vai Uhum. acontecer. Então, eu acho que faz parte, né, Sim. doutor? Vocês estão aí para atender o Porque paciente, né? por Então, mais não que tem pra a opção. gente, exatamente o que você falou é interessante, assim, por mais que pra gente seja mais um paciente com mieloma, assim, todos os casos são muito parecidos, o paciente é único, assim, para ele é a primeira vez, é a primeira quimio, é o primeiro diagnóstico,
Então, a gente tem que considerar começar do zero, explicar o que que é doença, o que que é plasmose, o que que é proteína monoclonal, o que que é a cadeia leve que a gente fala, o que que é É, eletroforese, para o paciente verdade. entender para onde que ele está indo, o que que a gente está pedindo os exames, para não parecer que uma consulta assim vai, entrega os exames e vai embora. E aí você não sabe nem se você está bem, se você está mal, o que que está acontecendo. Doutor, o que a gente recebe de pergunta no grupo de paciente? Nós somos pacientes, tudo bem que a gente já passou por bastante coisa, né? Uhum. Os que já passaram pelo transplante, tratamento e tudo mais, mas o que a gente recebe de pergunta, a gente fala, nossa, mas por que que o médico dessa pessoa não explicou? E a gente responde com a nossa sabedoria do outro lado, como Uhum. paciente, não como profissional da área da saúde, né? E a gente percebe isso, a gente lastima. Mas não é à toa que a gente está junto num grupo que nós estamos aqui Sim. para nos apoiarmos, né? Então, a gente faz um papel, uma função muito grande, né, no Sim. atendimento, no acolhimento dos pacientes. Tem uma pergunta aqui sobre o problema renal Uhum. também, tá? Qual é a melhor forma de prevenir um problema renal? E se há possibilidade de substituição à dexametasona para pacientes diabéticos, gostaria de saber também sobre interações medicamentosas entre os quimioterápicos e os medicamentos para hipertensão, diabetes, as estatinas e levotiroxina. Tá. Então, vou tentar resumir para não ficar muito longo. Então, assim, em relação à prevenção, considerando que você está falando da disfunção renal associada ao mieloma, é o tratamento precoce da doença, então o diagnóstico mais rápido possível, iniciar o tratamento de forma mais precoce. Tem algumas quimioterapias que a gente tem que mexer na dose por causa da disfunção renal, então o médico vai checar isso com calma. Que mais perguntou? De interação. Em relação a interações medicamentosas, vai depender do que você está fazendo de quimioterapia, tá? Então, dependendo do que você faz, a gente tem que checar as interações ou não. A dexametasona para pacientes diabéticos. Então, a Dexa, ela entra em quase todos os protocolos aí de tratamento que a gente tem. Existem alguns trabalhos, inclusive, questionando isso, se daria para a gente retirar o corticoide de forma mais precoce. Então, isso é uma possibilidade. A substituição da Dexa por outro corticoide, a gente teria o mesmo problema dos pacientes diabéticos, tá? Via de regra, e eu, no meu caso, tá? Se eu estou usando a dexametasona no protocolo que está com a Dexa, o que eu costumo orientar é esse controle mais rigoroso da glicemia, principalmente no período de uso da Dexa, tá? Eu evito de mexer muito na dose, eu reduzo um pouco se realmente o paciente fica com uma glicose muito alterada, mas eu vou te falar que eu nunca tive muito problema com a Dexa para os pacientes diabéticos ainda. Porque você não usa todo, em geral, você não usa todo dia a medicação, então é quase ali 1 a 2 dias, então o paciente ele tolera relativamente bem, assim. Mas pode acontecer. Aí, geralmente, eu pelo menos mando junto com o endócrino me ajudar nessa decisão. Para pacientes um pouco mais idosos, a tendência é reduzir um pouquinho a dose de corticoides, até tirar o corticoide do tratamento, dependendo do protocolo que ele está fazendo, tá? Mas assim, é uma pergunta muito geral, assim, tem que ver o caso especificamente para a gente conseguir orientar um pouquinho melhor. Sim, continua aquela consulta muito Sim, personalizada para quem é o diabético, sim, para quem tem com hipertensão, certeza. enfim, né? A idade, tem muita Uhum. coisa envolvida, né, doutora? A gente entende. Tem algumas perguntas aqui agora, durante a live, eu vou encerrar as perguntas que a gente recebeu durante a semana. Você já recebeu um monte de elogio aqui, tem vários pacientes seus Eu tô, eu aqui, tô, né? eu tô Você vendo viu? aqui, passando aqui rapidinho, eu vou olhando. Pois é, né? Tem uma. Sou Somera, desculpa se eu não pronunciar certo, tá? Estou com a vértebra T8 totalmente dissolvida e outras 6 vértebras abaixo estão lesionadas. Morro de dor na região. Posso fazer algum tipo de reparação cirúrgica ou vou só continuar com zometa? Todo paciente com lesão em coluna, a gente encaminha para o médico especificamente de coluna, tá? É, Aí, assim, a indicação de colocar colete, de fazer algum procedimento cirúrgico, isso parte, em geral, muito mais da parte da ortopedia ou do médico da coluna que te acompanha, do que realmente da hematologia. A gente usa os protetores ósseos, né, como o Zometa, o Pamidronato, o Denosumab, que a gente pode usar, mas o paciente tem lesão óssea, assim, via de regra, a gente acaba encaminhando, assim, sabe? É uma área muito específica para a gente conseguir recomendar o que vai ser feito. Inclusive, uma dúvida muito frequente no consultório
é em relação à atividade física, assim, se eu posso malhar, se eu posso correr, se eu posso fazer físio, eu sempre peço uma liberação do ortopedista, tá, para poder fazer as atividades, porque eu não sei se especificamente aquela fratura do paciente vai ser um risco maior para ele fazer atividade X. Então, isso é realmente muita gente me pergunta no consultório, tá? Então, vale a pena ter um ortopedista, ou não sei se tem algum médico cirurgião de coluna também, às vezes é neurocirurgião, para fazer esse acompanhamento em conjunto. Isso é importante, tá? Muito importante. E é impressionante. Não tem mais uma faixa etária, né, doutor, para os pacientes chegarem com dores ósseas bem acentuadas, com algumas vértebras, né, rompidas. A gente percebe que pode ter 40, 42, 48, 60, 55 anos, não é mais uma faixa etária meio que pré-determinada, né? A gente tem percebido isso, vocês também perceberam, né? Porque o mieloma antes Sim, nem era uma doença conhecida, sim. né? Era É, tratada, né, de uma maneira que nem os ortopedistas conheciam, como muitos ainda não conhecem o mieloma também, né? é uma doença desafiadora, assim, sabe? A impressão que a gente tem é que cada vez que passa, mais pessoas lembram da doença, então acabam investigando ou encaminhando para a gente investigar. Eu acho que isso melhorou muito aí nos últimos anos em relação ao acesso também aos exames. E assim, a questão especificamente do osso, assim, lembrar que o mieloma ele pode ter 4 lesões de órgão-alvo ali, né, que é o osso, anemia, disfunção renal, alteração do cálcio. Então, você vai ter paciente que já abre o quadro com uma fratura, por exemplo, lesões no osso, tem paciente que vai abrir o quadro com uma anemia importante, então tem que ver qual perfil que ele está. E assim, a gente sabe que o mieloma, a tendência é ser em pacientes mais velhos, mas a gente tem visto realmente em pacientes mais jovens, assim. Não, eu não sei explicar, não sei falar por quê, se é o diagnóstico que está melhor, se alguma coisa aconteceu, mas fato é que a gente tem visto pacientes mais jovens no consultório com a doença. Isso, por um lado, é bom, né, doutor? Porque antigamente, né, segundo alguns hematologistas, até com uma maior idade do que a sua, né, falava que os pacientes, eles chegavam no tratamento sem saber que tinha mieloma. E alguns médicos, algumas especialidades, também não sabiam. Mas isso, sei lá, 20, 30 anos atrás, talvez anos 80, não Uhum. sei. E agora, com o avanço da medicina, as pesquisas, e mesmo vocês, hematologistas, né, participando de tantos congressos, tantos eventos importantes, né, no mundo afora aí, acabam estudando mais e trazendo isso mais para perto do próprio quadro clínico do paciente, né? Sim. Isso, eu acho que é por isso que talvez cada vez mais a gente está percebendo pessoas mais jovens, né? Doutor, tem uma pergunta que alguns pacientes, quando chegam, né, que chega ou pela associação, ou até através de mim mesma, né, pelo meu Uhum. Instagram, e me pergunta como que eu descobri, né? Eu falei, olha, eu tinha uma gamopatia, que eu fiquei 2015, 16, 17, 18, acompanhando essa gamopatia. Quando eu falo gamopatia, eles falam, o que que é isso? Como assim? O que era uma gamopatia? E da gamopatia para o diagnóstico, o que que aconteceu para você descobrir mesmo, né, a doença e começar o tratamento? Dá uma explicadinha para a gente o que que é a gamopatia, por favor. Então tá. O que que acontece? Assim, a gente sabe que o mieloma, ele vem de uma célula que chama plasmócito. Esse plasmócito ele produz uma proteína. Essa proteína chama de proteína monoclonal, tá? Porque ela é um clone uma da outra. Existe uma entidade que chama gamopatia monoclonal significado indeterminado, que o paciente ele produz essa proteína, mas ele não tem a doença, tá? Então, existem os critérios específicos para o mieloma múltiplo, só que a gente vê aquele paciente só com a proteína monoclonal no sangue, mas ele não tem anemia, ele não tem disfunção renal, ele não tem lesão óssea, ele não tem cálcio alterado. Então, são pacientes que a gente vai acompanhar. A grande maioria dos pacientes com gamopatia monoclonal vão ser acompanhados a vida inteira ou durante um período e não vão desenvolver a doença. Porém, existe uma pequena parcela desses pacientes que podem desenvolver o mieloma múltiplo. Então, a gente vê agora, assim, isso eu tenho visto no consultório alguns médicos pedindo eletroforese de proteína como um exame de triagem. É, lembrar que, em via de regra, isso ainda não é uma recomendação formal, assim. Se eles perguntarem, eu tenho que fazer eletroforese de proteína de rotina? Em geral, não, tá? Então, isso você tem que conversar especificamente com o seu médico, te acompanha se vale a pena coletar o exame ou não. Fato é que, se a gente tiver o diagnóstico de gamopatia monoclonal, esse risco de desenvolver o mieloma no futuro ele existe. Então, a gente acaba acompanhando esses pacientes. E aí depois a gente fala mais, mas assim, aí tem a gamopatia de alto risco e não alto risco, enfim. O fato é que existe essa proteína monoclonal do sangue, a gente vai ser acompanhado. Tá.
Espero que quem está aqui na live tenha conseguido tirar essa dúvida, né? Que é uma dúvida que realmente é bem pertinente. E tem alguns pacientes que também já estão há alguns anos com a gamopatia sem desenvolver a doença. E é o que você falou, tem que observar vários Uhum, fatores, né? O cálcio, a anemia, fraturas, né? E a gente sempre tem a tendência a confundir sintomas, né? Nós mesmos, uhum, pacientes, né? Ah, é o colchão, é o banco do carro, ah, uhum, é o salto alto, é o peso que eu carrego, eu pego muito peso, pelo menos comigo também foi assim, e não dá para ter essa confusão, não. Tem uma dor específica, está acontecendo alguma coisa no seu corpo diferente, tem que ir atrás. E outra coisa assim, que eu sempre costumo falar bastante para os pacientes, não terceirizem a sua saúde, a sua vida, você tem que perguntar tudo. sim. Se tiver um ortopedista, pode ser que ele não saiba. Você tem que perguntar, o doutor, já ouviu falar sobre mieloma múltiplo? Já aconteceu comigo, já aconteceu com vários pacientes aqui de estar no ortopedista e ele não saber o que é o mieloma. E está tudo Sim. bem, né? Ele não se especializou naquele detalhe, naquela área, né, da saúde, né? Então, a gente tem sim que perguntar, tem que questionar, é a nossa vida, é o nosso corpo, é a nossa saúde, é um tratamento que nós é que vamos fazer. E as pessoas continuam dizendo aqui, né, que vários pacientes, às vezes, passam por esses momentinhos meio complicados, né, na mão de É, alguns profissionais. eu acho super legal, assim, essa interação que vocês têm entre os pacientes, assim, e não é infrequente o próprio paciente falar, ah, doutor, o que que você acha disso, assim, que eu tenho um colega ou pessoa do grupo que me falou, que usou e que talvez deu certo. Eu falei, nossa, realmente, às vezes, são coisas que a gente não lembrou, não pensou naquele momento, que vai ajudar a gente a pensar, sabe? Então, esse diálogo direto com o seu médico é muito bom, assim. Sim, Eu tendo a sempre falar o que eu acho, assim, dar o meu planejamento, mas a opinião do paciente é sempre muito bem-vinda, assim, e acaba que o paciente ele vai saber mais do corpo dele do que a gente, né? Então sim. a nossa objetivo é realmente orientar o paciente do que a gente acha melhor, mas o paciente ele tem um processo ativo nas decisões junto com a gente. Olha, doutor Anderson, tem um fã-clube seu aqui, hein? Presente O muito, pessoal muito tá aí. querido. Não, É, tem pessoas muito queridas aí mesmo. Eu fico vendo aqui, mas não sei mexer nesse trem direito aqui. Mas passa é. rapidinho aqui. Não, o trem é fácil, ó, é só pegar o trem e fazer assim. Trem, Ai, adoro esse o sotaque trenzinho de mineiro. Minas. Deixa eu aproveitar e dar só mais um recadinho, tá, para todo mundo. No dia 4 de fevereiro, nós vamos ter uma live com a doutora Juliana Vitor, falando sobre dor. Olha Ó, legal. isso! Muito bom, né? Que é uma coisa assim que todo mundo questiona, todo mundo sofre. Eu tenho também minhas dores aqui que não são fáceis, todos nós temos. Então, dia 4 de fevereiro, às 20 horas, não vai ser às 19, tá, pessoal? A gente vai soltar isso nos grupos, vamos fazer flyer, vamos divulgar, mas é só para vocês não esquecerem, já anotem aí na agendinha de vocês. Outra live que nós vamos fazer, muito importante, nós vamos falar com um psicólogo oncologista, ele vai fazer uma live Legal. com a gente. Não tem uma data ainda, e é importante. Porque, doutor, são muitos pacientes com muito problema emocional e está tudo bem, a gente passa por isso mesmo. Não é fácil o que a gente passa no antes, o durante, o depois, mas a gente tenta, né, se apoiar e um ajudar o outro, mas nada como um profissional, Com né, certeza. ajudar a gente. E mais um recadinho que eu tenho aqui para dar para vocês é sobre a inauguração da Associação Joelísio Fraga Lins, que vai ser dia 22 de fevereiro. Tem o apoio da Márcia, que é uma querida, uma fofa, uma grande parceira do Joelísio lá na região. E a parceria é com a Prefeitura Municipal de Lins, Câmara de Vereadores, Hospital Amaral Carvalho de Jaú, um ótimo hospital, né, doutor? Muito, muito conhecido. Muito conhecido, e a própria associação já vai fazer um acompanhamento com crianças com cânceres, vários tipos de câncer que estão internadas. Tem empresas parceiras de Lins, de São José do Rio Preto, o Complexo Amaral Carvalho de Lins encaminhará pacientes para o atendimento psicológico, o acolhimento lá na associação. O prédio é lindo, gente. Nossa, tá assim uma coisa. Júlio Praga não é fraco. Não é Ele, quando. brincadeira. Não é brincadeira. Quando ele bota a mão no negócio, ele vai lá e faz acontecer. Ele fez em um ano e meio, né, de associação.
Nossa, ele fez o que se leva 10, 15, 20 anos para fazer. Muito Por bom. quê? Talvez até por ele ser o paciente e viver na pele, né, as dores, o antes, durante e depois, ele acaba dominando e sabe a importância, né, de levar a divulgação. E, e aí vai ser essa inauguração dia 22. Quem for paciente da região, eu vou divulgar aqui o WhatsApp, tá, da associação e o site. Vocês entrem em contato e mesmo quando vocês tiverem algum tipo de dúvida, de apoio que vocês estejam precisando, ó, eu vou escrever aqui, ou se alguém puder escrever para mim, porque, gente, eu não enxergo quase nada, essas letrinhas são muito pequenininhas aqui. Puder escrever, olha. É o DDD 77988818889. Então vamos lá. DDD 77988818889, Eu tá? mandei aqui. E o anotou, doutor? Ai, obrigada. Além de participar, ele ainda me ajuda. Obrigada. E o site é www.ajfmm.org. ajfmm.org, tá bom? Podem entrar em contato pelo WhatsApp, pode entrar em contato através do site também. E quem puder prestigiar a associação lá em Lins, gente, eu já fechei a agenda dia 22 de fevereiro, vou estar lá, tá? Vou apoiar aí o Jolise, o Márcia, todo mundo. Amém. Eu agora vou abrir, a gente tem 10 minutinhos ainda de live, eu vou abrir para mais perguntas. Quem tiver mais alguma pergunta, por favor, que a gente não tenha atendido totalmente aí as dúvidas de vocês, pode perguntar aqui, fica à vontade. Nós estamos com quase 700 pessoas ao vivo aqui. Essa live vai ficar gravada no Instagram, no canal do YouTube da associação. Eu sei que vai atingir muitas pessoas, muitos cuidadores familiares durante o ano todo de 2024. A intenção é essa, que seja muito duplicada, divulgada, porque a gente precisa ajudar o máximo de pessoas e familiares possível, tá? A Márcia aqui, ó. É isso, minha querida. Já divulguei. Eu falei que eu ia divulgar, eu já divulguei. Obrigada por todo mundo que está aqui presente. Miriam, doutor João Ari, nosso um querido, um paciente voluntário também na outra associação. Mas vamos lá, gente. O que vocês tiverem de pergunta que a gente não respondeu, pode perguntar aqui que a gente vai responder. Deixa eu clicar aqui numa. É tanto elogio, isso é bom demais, né? É que eu não vou ler agora os elogios, que senão eu vou perder meu foco aqui. Ó, só dá fã-clube, tá vendo? Ó, não dá, né? Vou Eita, tentar lasqueira. achar. Hã? Não, mas as dúvidas do pessoal, às vezes até manda para o Joeli, se quiser manda para a gente também, se te mandarem, é só mandar que a gente responde, não tem problema não. Doutor, você acabou de chegar do Congresso, né, Uhum. internacional. Alguma coisa, alguma novidade que você queira Não, colocar para a gente? olha, tem muita coisa legal para sair. A gente, inclusive, um dos principais trabalhos do Ash foi sobre mieloma múltiplo, tá? Então, eu acredito que se nos próximos 2, 3 anos vão ter novas terapias no Brasil. A gente teve aprovação agora dos bispecíficos, né? Estamos tendo aí aprovações bispecíficos no Brasil. São terapias que a gente tem para paciente mais recaído, sim, que já fez outros tipos de terapia e a doença acabou voltando. Então, é aquilo que a gente comentou lá no início da live, assim, eu acho que a tendência é realmente a gente ter mais opção para os pacientes, assim. Óbvio que a gente tem, infelizmente, no Brasil, essa dificuldade de acesso, né, às terapias, é, principalmente no âmbito do SUS, mas a tendência é a gente lutar por elas, assim, para o paciente conseguir ter o melhor tratamento disponível. É, o que eu acho que vai acontecer no futuro próximo é a gente conseguir combinar novas medicações com medicações mais antigas, e a gente tem visto alguns trabalhos nesse sentido, com aumentando a resposta dos pacientes, sabe? É óbvio que é tudo muito incipiente ainda, a gente tem que estudar um pouco mais, ter mais trabalhos para a gente conseguir realmente ter uma recomendação formal, né? Mas eu acho que a tendência é mudar muito assim no futuro, o tratamento do paciente com mieloma múltiplo. A gente, no SUS, é possível aí que nos próximos anos a gente consiga as novas terapias, né? Então a gente agora já está conseguindo fazer o bortezomib em quase todo o país, assim, dentro do âmbito do SUS. Vamos ver se a gente consegue
ter aprovações de novas terapias para os pacientes também, que eu acho que é bem interessante. Vai ser bom, vai ser um ano bom, se Deus quiser. Quanta notícia boa, doutor, muito obrigada, assim, em nome da associação de todos os pacientes, agradeço demais. Eu acho que a gente abrir agora, né, o mês de janeiro de 2024 com essa sua live é muito engrandecedor para a gente, porque já vai abrindo assim, a porteira de soluções, de ideias, de esperança. E eu estou aqui para agradecer muito você ter vindo aqui nesse Isso, domingo à abrir disposição. sua agenda para a gente, viu? Muito Pré-férias, obrigada. mas estou à disposição, sempre. Você está de férias? Não, vou entrar de férias, vou tentar. Ah, Mas não sei não, tem que ver se... a gente não consegue tirar férias 100%, não. A gente tira férias e fica mandando mensagem para os pacientes perguntando se está tudo bem. É verdade, é verdade. Isso é o comprometimento, né, de um profissional sério. Olha, última perguntinha aqui, Tranquilo. olha, Miguel Nascimento, minha tia sente muitas dores e cansaço, já tem 3 anos de tratamento, o médico diz que não tem, mas no SUS estamos esperando uma medicação na justiça, é, Lena e Cavizumib, será que ela irá melhorar? O que você está falando provavelmente está pedindo uma segunda linha com KRD, que é esse protocolo, que é o Carfil Lenidexa. É um tratamento, sim, que a gente usa para pacientes recaídos refratários. Aí tem que ver o que ela usou na primeira linha. Se foi no SUS, provavelmente ela tratou com bortezomib, ciclidex ou talidomide dexa. A gente tem uma taxa de resposta interessante com o KRD, então pode ser que ela respondendo à medicação, a tendência é que ela melhore. Às vezes, no início, o paciente ele tem um pouco de toxicidade com o Carfil, tem paciente que faz um pouco de anemia, cai um pouco as células, então, às vezes, demora um tempinho para o paciente se ajeitar ali, mas ela respondendo, a tendência é que ela fique bem com o KRD. Aí agora, esperar realmente o acesso à medicação. Doutor, só mais Tranquilo, uma, juro, última, tá? Porque o Egídio tranquilo. escreveu que eu não vou deixar né, de fazer a pergunta, mas 2 anos, 7 meses de Uhum. pós-TMO, não tomo medicação alguma, fico com medo do mieloma voltar, meu médico diz que não preciso, ou seja, que ele não precisa ter medo. E eu só um comentário que ele é um paciente do SUS. E nessa situação, doutor? Os pacientes pós-transplante, a gente, na verdade, todo paciente com mieloma, quando termina o tratamento, ou transplante, ou tratamento quimioterápico, a gente sempre acompanha esses pacientes, porque a doença ela pode ser que ela volte, né? Então a gente tem que fazer esse acompanhamento. Aí essa frequência decide com o seu médico, se vai ser a cada 2, 3 meses, 4 meses, vai variar de pessoa para pessoa. Essa questão do medo é que realmente, assim, isso é muito trabalho psicológico. A doença pode ser que ela volte mesmo, mas assim, não dá pra gente parar a vida esperando sempre a doença voltar, né? Sim, Então, isso eu acho que é a parte mais difícil, assim, que às vezes o paciente para o tratamento e agora? Não, e agora é isso, agora você vai viver a sua vida, nós vamos te acompanhar de perto, mas você tentar voltar o máximo possível para a vida mesmo, se o paciente jamais ficou sem sequela. Mas o acompanhamento não pode deixar de ser feito, tá? Porque se a doença voltar e quando voltar, vai diagnosticar de forma precoce e vai iniciar o tratamento. exatamente. Doutor, muito obrigada. Deu tempo ainda de pegar nesse finzinho aí mais essas duas questões. De novo, grato demais no nome da associação. Eu que E, agradeço. e nós, né, estamos aqui sempre juntos, unidos, para acolher pacientes, cuidadores, familiares, e a associação cumpre essa função, né, na sociedade, e sintam-se muito acolhidos por todos os médicos que fazem parte desse grupo aqui, tá? Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada por todos que estiveram presentes aqui, e por todos que vão assistir essa live depois, Obrigado, tá? pessoal. Boa noite para todo mundo. Fica à disposição aí, se depois alguém tiver alguma dúvida, só me mandar. Fica tranquilo. Isso mesmo. Boa noite, Boa noite, gente. gente. Com Deus. Tchau, tchau.